Alegria, alegria! Hoje é dia de direitos reais. Eu estou aqui na sala de aula, na sala de vocês. Para mim é boa noite, para você eu não sei que hora que você está escutando isso, então bom dia, boa tarde, boa noite. O que melhor lhe caber aí no horário que você está vendo esse vídeo. E direto da sala de vocês vamos falar sobre as espécies de uso capião. Deram sorte porque caiu um pé d'água, está caindo um pé d'água de todo tamanho. Espero que a chuva não atrapalhe o áudio. Eu vou tentar depois na edição reduzir os ruídos. Mas vamos em frente. Vamos falar de uso capião. Bem, para a aula de hoje é importante a gente frisar duas situações que nós falamos na última aula, que são questões importantes para a gente tratar aqui também. O primeiro diz a respeito que o uso capião é meramente declaratório. Ou seja, eu não preciso de uma ação de uso capião para poder ter o direito garantido. Basta o prazo, os requisitos obrigatórios e facultativos, que eu já me enquadro numa situação de direito de uso capir. Tanto é assim, nós temos a súmula 237 do STF, que diz que o uso capião pode ser alegado como matéria de defesa. Ou seja, na contestação eu posso alegar, mesmo não tendo proposto uma ação de uso capião, alegar como defesa que eu já adquiri esse direito e, portanto, o direito do autor deve ser afastado. A segunda coisa importante que a gente tem que falar é sobre a questão da função social, ou melhor, da condição inversamente proporcional entre função social e prazo. Nós vamos ver aqui no uso capião em espécie que nós vamos trabalhar com os requisitos facultativos do uso capião. Nós vimos os requisitos obrigatórios e agora vamos falar dos requisitos facultativos que vão diferenciar os tipos de uso capião. A gente vai ver que quanto mais requisitos facultativos nós tivermos, mais requisitos de função social o artigo vai exigir. E aí, quanto mais artigo exigir requisitos de função social, menor será o prazo, chegando no extremo nosso de um prazo de 2 anos para o requisito facultativo ligado à função social máxima da posse, que é a função social da família. Então, o uso capião familiar, você vai ver que o prazo é o menor que nós temos, que é de 2 anos. Colocadas essas duas situações, vamos então à aula de hoje e vamos falar sobre o uso capião ordinário, que está no 1238 do Código Civil. O uso capião ordinário, ou melhor, vamos começar com o uso capião extraordinário, que está no 1238. O uso capião extraordinário é o com maior prazo que nós temos no direito brasileiro. O prazo dele é de 15 anos. Então é um prazo longo, de posse ininterrupta, mansa, pacífica, né? E depois de 15 anos a pessoa adquire propriedade. Quais são os requisitos facultativos presentes nesse tipo de uso capião extraordinário? Nenhum. Basta prazo de 15 anos, basta eu ter os requisitos obrigatórios, que eu já adquiro automaticamente esse tipo de uso capião. Inclusive, pode ser adquirido de má fé, chamando a atenção mais uma vez de uma coisa que nós vimos lá atrás na posse, que a posse de má fé também gera efeitos. E aqui não é diferente, gerando inclusive o efeito para uso capir. Então esse é o extraordinário com maior prazo. Ainda dentro do 1238, só que no parágrafo único do 1238, nós temos o segundo tipo de uso capião, que é o uso capião extraordinário com redução de prazo, ou, como alguns autores dizem, que eu acho até melhor essa frase, é o uso capião extraordinário com função social. Aqui existe uma redução de prazo, que ao invés de 15 anos do extraordinário, no extraordinário com redução de prazo, nós vamos para 10 anos. O que faz o uso capião extraordinário com redução de prazo cair para 10 anos? Bem, requisitos de função social da posse. No caso, o 1238, ou melhor, o parágrafo único do 1238 fala que quando presente moradia habitual ou uma função de produtividade, o que é essa função de produtividade? Eu plantei alguma coisa para consumo próprio, ou eu plantei para vender, eu abri uma birosquinha no local, enfim. Quando eu faço essa situação, independente de boa-fé, mas que eu utilizo para moradia ou utilizo para produtividade, nessa situação o prazo são 10 anos. Então nós temos o primeiro uso capião, que é o extraordinário, com 15 anos, e o segundo, que é o extraordinário com redução de prazo, com 10 anos. Mas aqui acrescidos
de um outro requisito, que é a moradia ou a produtividade da terra, o caráter produtivo do uso da posse. Correto? O próximo aí, que nós temos que ver, está no 1242, é o uso capião ordinário. O uso capião ordinário, o prazo dele também vai ser 10 anos e exige agora aqui alguns requisitos. Quais requisitos? Eu preciso ter cumulativamente, então não é mais ou, é e, justo título e boa-fé. Se no extraordinário podia ser de má-fé, no ordinário exige a boa-fé, a presença da boa-fé. Então o prazo é 10 anos, eu vou ter boa-fé e justo título. O que é justo título? Meu caro aluno, justo título para o STJ é qualquer documento hábil de demonstrar a transferência de propriedade, ainda que não seja o trâmite exigido pela lei. Porque, para a lei, a transferência de imóveis, conforme o artigo 108 do Código Civil, determina que tem que ser através de escritura pública para os imóveis acima de 30 salários. Mas vamos dizer que eu não tenho escritura pública, eu tenho um contrato particular de compra e venda, eu tenho um documento qualquer, um recibo que demonstra a transferência, a compra do imóvel. Esse documento é válido como justo título, não havendo a necessidade aqui de escritura pública e sendo hábil para pedir o uso capião. Uma coisa interessante aqui, quem tem justo título, o Código Civil fala que pressupõe a boa-fé. A boa-fé, então, é presumida para quem tem justo título. Ou seja, eu inverto o ônus probatório e aquele que vai se defender da ação do campeão é que tem que demonstrar que eu estava de má-fé. Presume a minha boa-fé pelo fato de eu ter um documento que demonstra a transferência de propriedade. Então, o terceiro tipo de uso campeão é o uso campeão ordinário. O prazo são 10 anos e aqui exigem 2 requisitos: justo título e boa-fé. O próximo uso campeão, ele diz respeito ao parágrafo único do 1242. Para alguns autores chama ele de uso campeão ordinário com redução de prazo, mas ele também tem um apelido chamado uso campeão tabular. Por quê? É o apelido que ele recebe na Lei de Registro Público, na Lei 6.015, porque lá também fala a mesma coisa que está descrita aí no parágrafo único do 1242. Esse uso campeão, eu vou explicar o exemplo que eu acho que é mais fácil, depois a gente fala os requisitos dele. Ele falou da seguinte forma: você comprou de alguém um imóvel que estava registrado bonitinho no nome dessa pessoa. Você comprou, fez escritura pública conforme manda a legislação e depois registrou no seu nome. Então você já tem o registro no seu nome. Acontece que posteriormente a você registrar no seu nome, a pessoa que você comprou tem uma ação contra ela e é cancelado o registro dela, por algum motivo, porque existiu fraude, ela fez maracutaia com cartório, enfim, o registro dela é cancelado. Por consequência, se o registro da pessoa que você comprou foi cancelado, o seu também vai ser cancelado, automaticamente vai ser cancelado. E aí você fica vendo navios, porque você fica sem o imóvel, você tem que devolver o imóvel para aquém de direito. Para evitar isso, existe o parágrafo 1 do 1242, que é o uso campeão tabular, ou uso campeão ordinário com redução de prazo. Aqui fala o seguinte: caso você esteja de boa-fé, utilize o imóvel como moradia sua, você pode, dentro do prazo de 5 anos, ininterrupto, utilizando o imóvel, usa o capir imóvel. Então você teria o registro cancelado, só que não vai haver mais cancelamento, porque você já adquiriu o prazo para uso capir. E aí você vai ter o seu registro novamente no seu nome, mas pelo uso campeão. Então, você tinha o registro no seu nome, seu registro vai ser cancelado, mas você já usa o capil no meio tempo e por conta disso vai ficar no imóvel. Então, de novo, esse uso campeão é o ordinário com redução de prazo, também chamado de uso campeão tabular. O prazo são 5 anos e os requisitos é cancelamento do registro posterior à sua compra, utilização como moradia sua e o terceiro requisito, você está de boa-fé. Esse, então, é o uso campeão do parágrafo 1 do 1242. O próximo uso campeão que nós temos que ver é o uso campeão especial individual urbano.
é o uso campeão especial individual urbano, ou uso campeão especial urbano individual, tanto faz. Ele é o seguinte, é um dos mais utilizados, um dos que mais cai em concurso, um que mais nos chama a atenção. É um uso campeão criado pela Constituição que visa garantir o direito à moradia, que pelo menos uma vez na vida você tenha garantido esse direito. Quais são os requisitos? Primeiro, o prazo, 5 anos. Então, o prazo do uso campeão especial urbano são 5 anos. Requisito, o imóvel não pode ser de grande monta, o imóvel tem que ser pequeno. E para a legislação, ele já define o que é imóvel pequeno. São imóveis urbanos, aqui tem que ser urbano, porque é o uso campeão especial urbano, de até 250 metros quadrados. Então, são imóveis urbanos com até 250 metros quadrados. Além disso, você tem que utilizar como moradia sua ou da família. Lembra que aqui nós estamos tentando garantir o direito de moradia. Então, 5 anos, 250 metros quadrados, utilização como moradia sua ou da sua família, e você não pode ter outro imóvel no seu nome. Você não pode ser detentor de nenhum imóvel rural ou urbano. Então, os requisitos são 5 anos, moradia, não ter outro imóvel no seu nome e até 250 metros quadrados. Esse uso campeão, como ele visa proteger a moradia, só pode ser concedido à pessoa uma única vez na vida. O parágrafo que trata do mesmo artigo, que é o do 1240, que trata sobre o uso campeão especial urbano, fala que você só pode utilizar uma vez na vida e Zé finir. O próximo uso campeão que nós temos que verificar aí é o uso campeão especial urbano familiar. Ele foi acrescido mais recentemente, ele está no 1240A, e os requisitos deles nós vamos ver que são idênticos, com a exceção de um, que é acrescido aqui, ao uso campeão especial urbano. Então, quais são os requisitos do uso campeão especial familiar? Também 250 metros quadrados, área urbana, moradia da família e um único imóvel. Só que qual que é a diferença? Aqui visa proteger a família, em um caso muito específico e corriqueiro no nosso dia. Imagina um casal, seja cônjuge ou companheiro, não importa. Mas ou cônjuge ou companheiro, um dos dois, libera o imóvel e some no mundo. Então, abandona, muitas vezes a mulher que é abandonada, né? Fica a mulher para trás, fica filho, conta, o cara some no mundo. E o cara passa aí anos sem saber da família, sem dar apoio da família. Decide ir morar lá na Bahia, some. Só que um belo dia ele cai a ficha, ele precisa de dinheiro, ele lembra que tem um imóvel que ele comprou junto com a esposa que está lá para o Sudeste. Ele volta e entra com ação de divórcio ou entra com ação de dissolução de união estável e perde 50% do imóvel. Veja bem, você acha justo isso, meu caro aluno? Se a gente analisar pelas regras legais, ele teria direito à partilha. Não tem dúvida que ele tem direito à partilha. Mas com essa nova modalidade de uso campeão, existe um elemento interessante, que é o seguinte: no caso de abandono familiar, em 2 anos, o cônjuge ou o parceiro que ficou no imóvel vai poder adquirir a totalidade do imóvel, usufruir os outros 50% da parte. Olha que interessante. Esse é o nosso uso campeão familiar ou uso campeão especial urbano familiar, que está no 1240A e tem como requisito prazo de 2 anos, é o que temos menor prazo, 250 metros quadrados, área urbana, imóvel que utilizado como moradia familiar e o requisito a mais, não pode ter outro imóvel, nem urbano, nem rural, e o requisito a mais que é abandono do lar pelo o outro cônjuge ou companheiro. Então esse é o 1240A. O próximo uso campeão que a gente tem que ver é o uso campeão especial rural. O uso campeão especial rural, ele é parecido com o uso campeão especial urbano, só que na zona rural. Também está escrito na Constituição, e aqui só na Constituição, no artigo 191 da Constituição, e descreve o seguinte, fala que aquele que por 5 anos
exercer posse ininterrupta sobre imóvel rural, e aqui não falamos mais em metros quadrados, porque nós estamos na área rural, então não falamos em hectares. Então, imóvel rural de até 50 hectares, utilizado para a moradia da família, e tem que ter, além da moradia da família, produtividade na terra, poderá adquirir por uso campeão, caso não tenha outro imóvel. Então, uso campeão especial rural, prazo 5 anos. Os requisitos são um único imóvel, imóvel até 50 hectares em área rural e que você utilize como moradia e que a terra seja produtiva para fins rurais. Presentes esses requisitos, vai poder usucapiar este imóvel. Vamos para o próximo. O próximo aí, seguindo a listinha. Bem, o próximo eu vou deixar para falar numa aula separada, porque esses usos campeões que são os mais importantes. Nós temos ainda o uso campeão do índio e temos da regularização fundiária, mas esse quase nunca aparece em prova, não vou cobrar ele na prova e eu vou explicar depois. Mas vamos tentar agora no final fazer um resumo de todos os campeões. Então vamos lá. O ideal é que você faça uma tabela aí na sua casa e que faça na munheca mesmo, porque isso facilita a retenção. Então você vai colocar na primeira coluna, vai fazer uma tabelinha, na primeira coluna você vai colocar o tipo de uso campeão, na segunda coluna o prazo, e na última coluna, que você vai fazer ela mais larguinha, você vai colocar quais são os requisitos. Isso vai ser muito útil essa tabela, porque você até na hora da prova, de maneira rápida, localiza tudo que você precisa. Então vamos lá. Primeiro tipo de uso campeão que nós vimos foi o extraordinário. O prazo, 15 anos. Requisitos facultativos, nenhum. O segundo que nós vimos foi o extraordinário com redução de prazo. Qual que é o prazo? 10 anos. Quais são os requisitos? Os requisitos aqui é moradia ou, um ou outro, utilização de moradia ou produtividade do terreno, através de plantação, através de uso comercial, enfim, produtividade, colocar o terreno como produtivo, algo produtivo no terreno. O próximo, uso campeão ordinário. O prazo do uso campeão ordinário, quanto que é? 10 anos também. E quais são os requisitos? Os requisitos é justo título e boa-fé. Os dois, tem que estar presente os dois requisitos. Uso campeão ordinário com redução de prazo, que é também chamado de uso campeão tabular. O prazo, 5 anos para esse tipo de uso campeão. Quais são os requisitos? O requisito é cancelamento do registro, utilização de moradia no local e boa-fé. O próximo que nós vimos, uso campeão especial urbano. Qual que é o prazo? 5 anos. Quais são os requisitos? Imóvel urbano de até 250 metros quadrados, moradia sua ou da família, não ter outro imóvel em seu nome, ou seja, único imóvel, seja urbano ou seja rural. O próximo que nós vimos, uso campeão especial urbano familiar, ou só uso campeão familiar, é o que nós temos menor prazo, o prazo são 2 anos. Quais são os requisitos? Imóvel de até 250 metros quadrados, como um especial urbano, único imóvel da família, utilização como moradia, e abandono de lar por um dos cônjuges ou companheiro. O último, uso campeão especial rural, em que o prazo, qual que é o prazo? 5 anos. Quais são os requisitos? Os requisitos são imóvel de até 50 hectares, moradia da família com produtividade na terra, aqui nós temos moradia e produtividade, e não pode ter outro imóvel em seu nome, seja na área urbana ou seja na área rural, ou seja, único imóvel. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida você me procura, manda um WhatsApp, pergunta aí, que eu estou à disposição. Nessa quarta-feira à noite, quarta-feira à noite, eu estarei na faculdade, então você pode me procurar. E se tiver tudo ok, na sexta-feira nós nos encontramos para a nossa provinha, tá certo? Essa matéria cai tanto na prova quanto na avaliação segmentada.
Grande abraço. Alegria, alegria, já é o cansaço, né? Alegria, alegria. Hoje foi dia de direitos reais. Aula dentro da sua sala de aula. Até a próxima.